Om Shuklam Baradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abaho Purushakaram Shankha Chakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim. Om. Vamos cantar, ou posso eu cantar o verso, o sutra que a gente está fazendo nesse momento. Vyadhisthana samshaya pramadalasya virati bhranti darshana alabdha bhumika tvanavastitat tvani chitta vikshepaste antaraya. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Vedanta com o texto atual Yoga Sutras de Patanjali. Essa sessão 7 ela é muito importante porque ela nos dá uma visão do trabalho de yoga meditação, do que muito yoga ele está centrado em fazer e faz, só que ao mesmo tempo, se a gente não tem acesso à base de conhecimento, a gente não tem compreensão do processo como um todo. A gente meio que intuitivamente faz meditações diárias, meditações regulares, mas não entende muito bem o que está acontecendo. E nessa sessão 7, e o Yoga Sutras ele tem 4 capítulos com várias sessões, sendo que as sessões podem ser ou não estudadas separadamente. Patanjali nos traz uma visão de algo que é útil para todo mundo, que é um comando sobre a mente num sentido de criar uma dissociação do sofrimento e da dor. Porque como a gente está caminhando, a gente vai ver que os obstáculos são previsíveis e são naturais. A oscilação da mente, para uma mente não treinada, também é natural. Só que através de um treinamento, de um desenvolvimento, de uma capacidade de ter clareza do que se passa dentro de si e de conseguir gerenciar emoções, pensamentos, desejos, a gente consegue lidar com esses obstáculos de uma forma objetiva, centrado no que é para mim fazer, em vez de ficar mergulhado em uma ideia subjetiva do que pode acontecer com aquele obstáculo. E por incrível que pareça, para a grande maioria das pessoas, o que mais atormenta não é o fato, mas é a ideia de perder. Porque quando a pessoa perde alguma coisa, a pessoa lida, é a realidade. Mas a ideia de perder alguma coisa, isso é realmente um fator muito perturbador. E bate com a definição de yoga. Yoga é uma palavra que tem várias definições e a gente pode usar a palavra de várias maneiras. Como
um caminho espiritual. Yoga, uma prática espiritual. Na Gita é usado essa palavra como uma prática espiritual, que envolve bhakti, devoção, que envolve jnana, o conhecimento, que envolve karma yoga, um tipo de ação específica, que envolve dhyana yoga, meditação. Mas também yoga pode ser simplesmente o nome dos capítulos. Sankhya Yoga, o capítulo do conhecimento. Sankhya é aquilo que é muito bem contado, muito bem elaborado. Capítulo só significa isso. Yoga também pode significar uma junção, uma união, que de forma muito prática é o que a gente faz nas aulas de yoga meditação. Um trabalho corporal no qual eu estabilizo o meu corpo, eu deixo o meu corpo livre de desconforto. Um trabalho respiratório no qual eu estou ali me movimentando, mas mantendo uma tranquilidade. Um trabalho mental no qual eu fixo a minha atenção em um ponto e mantenho a minha atenção muito bem conduzida ali. Quando eu faço a união desses 3 pontos, eu tenho um yoga, eu tenho uma junção. E é devido à falta desses aspectos que muitos professores criticam a forma que o yoga é apresentado, né, hoje em dia na internet, nas redes sociais, porque se tirou alguns aspectos importantes. Tem sim um trabalho físico, tem sim um trabalho respiratório, mas tem algumas bases que elas foram tiradas. E para quem conhece, a gente vê que falta algo para alcançar essa essência do yoga, que de uma forma bem prática é fazer essa junção. É que esses 3 fatores eles possam trabalhar juntos e a gente encontre uma harmonia. E uma harmonia no sentido de que eu estou presente comigo mesmo, mas livre de inquietação, livre de um desconforto, de uma luta. E o que seria uma luta, por exemplo, numa aula de Vedanta? Seria a minha mente estar questionando o tempo todo o processo, seria a minha mente estar elaborando toda a minha rotina do meu dia nesse momento, que vai passar e que é bom, que a gente termina, nem sempre a gente está super motivado, por isso que em várias aulas passadas a gente falou que a verdadeira motivação é a compreensão. Eu compreendo a importância do trabalho da minha mente, do trabalho do meu corpo, do propósito desse estudo que é lidar com a nossa experiência de sofrimento, e essa compreensão é que me leva. Porque se for só com base na motivação, nem sempre eu estarei motivado. Assim, essa sessão 7, ela nos dá uma visão do que é esse trabalho mais sutil que ocorre nesse processo de yoga meditação. E a definição que Patanjali usa de yoga é Nirodha. Nirodha é uma condição da mente no qual a gente tem clareza do que acontece com a gente e a capacidade de discernir, de separar as coisas, de questionar, de refletir e de fazer escolhas conscientes, não somente através do mero hábito. Ele vai falar isso muito no capítulo 2, a quebra da compulsividade. É fundamental para o processo espiritual, para o processo de autoconhecimento, para o processo de autocontrole. A quebra da compulsividade. Isso vem desse trabalho. Então, na sessão 7, a gente tem 2 chaves. E toda aula, ela tem um contexto, né? O ensinamento ele tem um contexto e tem pontos muito específicos que, como professor, eu vou colocar para vocês e nas outras aulas está sempre pontuando, olha, isso aqui é um fator principal, isso aqui é uma chave da nossa aula, porque isso vai te dar uma compreensão e uma clareza de algo muito útil,
que é gerenciar a si mesmo. E essa é uma definição do Yoga Nirodha, está associado com gerenciar, com conduzir, não como um controle absoluto. Eu não tenho como controlar agora especificamente que pensamento vai surgir na minha mente. Mas eu escolho a minha reação. Se eu vou julgar, se eu vou condenar, se eu vou simplesmente deixar esse pensamento passar e vou trazer a minha atenção de volta para o que eu me propus a fazer, que é escutar o ensinamento de Vedanta, que é o principal. Eu preciso escutar o ensinamento e ao longo do tempo passar pelo meu processo de purificação. E aqui começa a ser enfatizado esse Antakarana Shuddhi, que é a conquista da pureza da mente. E por impureza é tudo aquilo que perturba. E a maior das impurezas é sempre a ignorância. E novamente, no capítulo 2, esse vai ser o tema de início, sendo que no capítulo 1 está sendo exposto o objetivo. Está sendo falado sobre o nosso objetivo. E no capítulo 2 é o meio. É como a gente vai caminhar, é como a gente deve caminhar para lidar com esses processos internos. Assim, Yoga Sutras é incomparável, porque ele faz um caminho que nos mostra o caminho da nossa mente. A pessoa talvez não precisaria estudar o Yoga Sutra, porque esse caminho vai acontecer. Só que agora a gente olhar para isso com essa riqueza de detalhes, tendo em mente que esse texto tem 2000 anos no mínimo, e está sendo apontado algo tão específico e tão atual, que é simplesmente incrível a gente ter bons karmas de poder abrir um texto como esse, de estar na nossa própria casa, de escutar na nossa língua. Porque a gente não precisa aprender inglês, aprender francês, aprender alemão para entender isso aqui. Agora, se a gente tem acesso ao sânscrito original, que é como a gente está fazendo, porque as palavras não têm uma correlação direta com o português, elas precisam ser entendidas. E a gente tem acesso a isso, a nossa própria língua. A gente não precisa de mais nada, é só questão de tempo. É só questão da gente se envolver com um método e usar o nosso intelecto, porque o estudo de Vedanta ele eleva o nosso intelecto. E quando a gente eleva o intelecto, na aula passada eu falei que o nível intelectual, social, ele é muito baixo. E a ideia de dizer isso não é de diminuir as pessoas, mas de apontar para uma realidade, de uma capacidade mental que não foi desenvolvida. E mesmo pessoas graduadas, não são todas que desenvolvem essa capacidade do intelecto de questionar, de memorizar, de se aprofundar, de refletir, de debater ideias, de escutar, de sentar numa cadeira como a sua e conseguir ficar parado por alguns instantes. As duas palavras são antaraya, os obstáculos, e esses obstáculos virão, ninguém está livre deles. O estilo de vida ele nos protege, ele nos previne, como por exemplo a doença. Praticar exercício físico previne e diminui a chance de você ter uma doença, mas nunca, jamais elimina 100% a chance de você ter uma doença. Você pode ter, eu posso ter, só que uma pessoa que cuida da saúde terá menor chance de ter uma doença do que uma pessoa que não cuida. Uma pessoa que tem uma prática meditativa, que está buscando esse autodesenvolvimento e lida com uma situação complexa, pode se perturbar com aquilo, mas a chance é muito menor de uma pessoa que está ansiosa, que é muito compulsiva em lidar com uma grande mudança da vida.
Os dois podem ficar perturbados e ter grandes dificuldades. Só que a chance de uma pessoa que tem um estilo de vida muito bem estruturado, no sentido de ter práticas que dão suporte a si próprio, que protegem a si próprio, a chance dessa pessoa cair é muito menor do que uma pessoa que está ali sem esse suporte, sem um exercício físico, sem uma prática meditativa, sem o contato com um grupo espiritual, com uma tradição milenar. E isso não ocupa todo o tempo da sua vida, isso é um pedaço, é uma parte que para muitas pessoas cresce muito, porque é um assunto de interesse. Lidar com a experiência de sofrimento, entender que o sofrimento tem como base uma ignorância, que é isso que o Vedanta nos aponta, através de lógica, através da nossa própria experiência, é preparar essa mente para lidar com os obstáculos previsíveis da vida. Esse é o processo. Se eu entendo isso, eu não preciso de uma emoção para fazer aquilo que deve ser feito. A minha compreensão, o meu conhecimento, ele é superior a qualquer emoção. E a segunda palavra é Chitta Vikshepa, que são as distrações e a agitação da mente. Dois termos que devem ser entendidos como separados, os obstáculos, a agitação da mente, porém esses dois trabalham juntos. E o resultado pode ou não ser perturbação. E o yoga meditação, ele vai criar essa dissociação, essa ruptura entre o obstáculo e a perturbação. O obstáculo não está na minha mão. Eu posso prevenir, eu posso me preparar, porém, eu não tenho como ficar 100% livre desses obstáculos. Só que a forma como eu lido com eles, a forma como eu enfatizo esses obstáculos no meu dia a dia, podem mudar. E em termos de transformação, é essa transformação que acontece com yoga meditação, com Vedanta, com essa jornada espiritual. Uma transformação de visão, de como eu vejo a vida, de como eu me coloco nessa vida, uma visão dos meus objetivos, uma nova visão da minha autoidentidade, de quem eu sou fundamentalmente. Sou uma pessoa carente ou sou uma pessoa plena? Que talvez não é todo momento que eu me vejo pleno. Tem momentos que eu tenho dificuldade, mas quando eu estou centrado, eu consigo acessar essa plenitude. Eu consigo estar em paz. Vyadhi, a doença, primeiro grande obstáculo. Sthana, a apatia, outro obstáculo. E para pontuar aqui, né, a apatia é aquilo que afeta o corpo e mente. E a gente falou isso na última aula, só relembrando porque é importante. Por que a apatia afeta o corpo e mente? Porque ou eu estou fazendo aquilo que deve ser feito por mim, ou eu estou fazendo aquilo que não deve ser feito por mim. Não tem meio termo. Ou a pessoa ali que está passando por um problema de saúde, está cuidando da sua saúde, que é o que ela deveria fazer, ou essa pessoa não está cuidando da sua saúde, que é o que essa pessoa já fez, já deu problema e continuará dando problema. Nesse sentido, a vida é muito estreita nesse caminho. Ou você está fazendo aquilo que é correto, ou está fazendo o que não é correto. Ou está vivendo uma vida de crescimento, de amadurecimento, que vai ser benéfica para você, ou você está vivendo uma vida que te afasta de uma boa saúde, que te afasta de uma tranquilidade da mente. A pessoa pode dedicar 15, 20 minutos por dia para fazer uma meditação, ou pode pegar esses mesmos 15, 20 minutos e ficar numa rede social. Alguma coisa a pessoa vai fazer.
Ou faz aquilo que é bom para você, ou está fazendo aquilo que não é bom para você. E por isso que, Cristiana, a apatia é algo que a gente precisa ter um olhar muito grande, porque tira aquela visão inconsequente que eu não estou fazendo nada. A pessoa não está fazendo nada, ou seja, a pessoa se comprometeu a fazer um exercício, senta num sofá, deita num sofá, pega o celular e diz, eu não tenho tempo. Não, vamos falar a verdade, você tem tempo. O tempo do exercício foi o tempo que você, devido ao vício da mente de pegar o celular e ficar na rede social, não fez o que você queria fazer, que é o exercício. Porque você sabe que precisa fazer o exercício e ficou na rede social, ou seja, em vez de fazer o que era para ser feito, foi fazer o que não era para ser feito. Só que em alguns momentos o descanso é o que é para ser feito, mas deitar num sofá e ficar entupindo a mente com um monte de informação inútil não é um descanso. Então, em vez da pessoa cansada deitar e descansar, essa pessoa encheu ainda mais a cabeça com informação. Provavelmente para vocês que estão aqui, essa não é a dificuldade. Porém, é a dificuldade de muita gente que tem aquela famosa desculpa verdadeira, eu não tenho tempo. Talvez você não tenha tempo para você mesmo, porque você está olhando para a vida dos outros, perdendo tempo no que os outros estão fazendo e deixando de fazer aquilo que é bom para você. Que no caso desse exemplo, é o exercício físico, mas poderia ser uma meditação, poderia ser uma aula de Vedanta. Quando a gente terminar o Yoga Sutras, vocês vão olhar para trás, isso acontece. A gente vai ver o quanto a gente compreendeu, o quanto algumas mudanças que a gente não vê na hora, assim, sabe? Escutou um detalhe do ensinamento aqui que nos ajuda a lidar com certas situações da nossa vida. A gente não vê a mudança na hora. Só que a gente olha para trás e pensa assim, olha, quando eu tinha uma complicação, eu logo me condenava, eu ficava muito nervoso, esse nervosismo ele transbordava para as pessoas que estavam à minha volta, e aí depois passava, e eu fui numa montanha-russa, eu subi e desci, e o que ficou é a tristeza, uma sensação de impotência, sendo que o problema não era tão grande assim. Aí passado meses, talvez anos, um problema parecido vem. E eu só penso assim, olha, essa parte não está na minha mão. Depende de outras pessoas. Mas o que está na minha mão é o seguinte, eu manter a minha tranquilidade, eu ir por esse caminho. E a pessoa vai. E não necessariamente vai ser um sucesso aquilo que ela escolheu. Mas a parte que não está na mão dessa pessoa, essa pessoa deixou ir, por assim dizer. Fez o que podia ser feito, focou naquilo que está na mão, naquilo que pode ser feito, manteve uma mente tranquila e fez. Colheu os resultados, virou a página e a vida seguiu. E talvez o que precisava ser feito é justamente isso. Não perder a calma, refletir sobre a situação, ter um pouquinho mais de paciência, porque o resultado virá. Todo mundo que trabalha colhe o resultado. Todo mundo que faz uma ação colhe o resultado. Mesmo que seja uma ação como uma oração. Toda ação tem um resultado. Então a oração necessariamente produz um resultado. E Cristiana, essa apatia, ela é muito prejudicial porque ela engana a pessoa com um falso discurso que eu não estou fazendo nada. Mas esse eu não estou fazendo nada pode ser eu estar fazendo aquilo que não deve ser feito por mim. Ou estou comendo comida boa para o meu corpo, ou estou comendo lixo. Ou estou eliminando o lixo da minha mente, trabalhando para manter essa mente focada,
Ou estou na rede social sendo bombardeado com informações, deixando a minha mente cada vez mais agitada. E a gente vai ver o problema da mente agitada. A mente agitada é a porta para as perturbações. Antes da perturbação se instaurar, tem por detrás uma agitação. E o oposto da agitação não é preguiça, letargia e sonolência. O oposto da agitação é o que? É o foco. E esse é um dos pilares da meditação, a capacidade de focar. Por isso que foi falado que o entendimento dessa pequena sessão vai nos dar um entendimento de como é o funcionamento, de quais são os objetivos da meditação. Porque o foco, ele não só é benéfico para que você seja mais objetiva, mas também ele vai proteger a tua mente, evitando que a tua mente ela entre numa subjetividade e se perca. Porque o fato em si, na maioria das vezes, ele causa menos dor do que a ideia do que pode acontecer. A ideia de perder, muitas vezes, ela é muito pior do que a perda em si. Porque perdi. Você lida com a realidade da perda. Pode ser qualquer perda. Perda de dinheiro, perda de um relacionamento, perda de uma boa condição de saúde. Aconteceu, caiu a ficha. Ok, eu vou daqui para frente. Só que a ideia de perder, essa pode perturbar uma pessoa e quanto mais a mente vai para esse processo, pior fica, porque não tem uma definição. São possibilidades e hipóteses que, como você já ouviu, podem nunca acontecer. Samshaya é a dúvida, a hesitação, a incerteza, também muito associado com essa mente que oscila com uma insegurança. Pode ser também uma falta de maturidade, sabe? A pessoa ela não segue o seu caminho, ela está vinculada ao caminho das outras pessoas. Só que as pessoas estão seguindo os seus desejos, assim como você está seguindo o teu desejo. E essa dúvida, essa hesitação vai causar também uma agitação. Pramada, tudo isso a gente já viu, a gente só está retomando rapidamente. A negligência, aquela falta de cuidado. E a gente pode associar a falta de cuidado para aquela pessoa que, quando a vida fica mais estreita, quando a corda estica, essa pessoa se abandona. Essa pessoa larga o seu suporte, larga aquilo que faz bem e se abandona. Então, é uma pessoa que tenta fazer as coisas corretas, só que peca nos detalhes. A pessoa negligente, ela peca nos detalhes. Ela segue o caminho, mas tem uma pequena parte que essa pessoa deixa a desejar e essa pequena parte faz toda a diferença. E o exemplo que me vem na cabeça é aquela pessoa que ela faz uma oração, ela faz uma meditação, ela vai num grupo, mas ela fica bem e aí ela afrouxa. Ela fica bem e aí ela afrouxa e não consegue encontrar uma estabilidade. É aquela pessoa que tem um problema de ansiedade, busca remediar essa situação, consegue um alívio, mas nunca elimina a raiz de colocar um pouquinho mais de pressão, essa pessoa afrouxa o caminho. No momento de essa pessoa encontrou uma direção e continuar naquela direção por mais um tempo para conseguir uma base firme, essa pessoa afrouxa e nesse afrouxar ela se perde um pouco. Então a negligência, ela tá assim, tipo aqueles projeto verão, sabe? A pessoa foi pro projeto verão
emagreceu, ficou bem. Só que em vez de dar continuidade, a pessoa se atira, enfim, a uma vida totalmente desregrada e ali a pessoa se perde. A pessoa está na sua prática de meditação, conseguiu sair daquela agitação interna, descobriu o prazer de meditar, mas em algum momento veio uma situação do passado com o pai, com a mãe, e ali a pessoa se perde em várias condenações e tudo, e se abandona, concluindo que a meditação não é para ela. Sendo que a meditação não cria um problema com o pai, com a mãe. Isso já está introjetado dentro da pessoa. E aí me vem um exemplo real que aconteceu de uma pessoa já com uma idade avançada que busca, conquistou a parte financeira, status profissional, tudo, mas não está em paz. Mesmo com mais de 70 anos, com 80 anos, essa pessoa não está em paz. Uma pessoa que fez um lindo trabalho social, que se dedicou, mas não adquiriu uma paz interior, já com uma idade avançada. E quando a meditação começou a fazer efeito, o que vinha era uma relação com os filhos. Só que ao mesmo tempo essa pessoa tinha uma negação de que aquilo não era importante. Só que a lembrança viva, porque o pensamento está muito próximo da gente, de partir dessa vida com um grande conflito com aqueles que são tão próximos, que são os filhos, gera uma perturbação. Então, a meditação, ela não criou o conflito, mas devido a um apaziguar desse processo mental, se vê com clareza algo que está por detrás, que leva a um sofrimento, que é o quê? Nesse caso, o conflito com os filhos. E o ponto aqui não é a pessoalidade da situação, mas é o engano que a gente pode cometer quando a gente diz que está tudo bem, mas a gente não vivencia uma paz. A gente não vivencia a paz e pode não estar enxergando o que está internamente. E nesse caso, aquela coisa nessa situação que é o quê? Tinha uma negação. Porque o diálogo da pessoa é tanto faz, eu não me importo. Só que no momento que apazigua a mente é o que vem. Então a verdade, que no meu papel como professor eu vi, é que aquilo importa e importa muito. E a negação foi uma forma de se proteger, de não lidar com algo que tem uma significância. Porque ninguém quer sair dessa vida com conflito e desamor com o pai, com mãe, com o irmão, com o filho e com filha. Mesmo num termo de relacionamento, depois que a parte emocional passa, a raiva passa, a gente não quer ficar brigado com aquela pessoa que caminhou com a gente por bastante ou pouco tempo dessa vida. A gente não quer. Só que a falta de maturidade, a falta de um enfrentamento direto, prático, para lidar com certas situações, esconde um problema que leva a uma agitação da mente, que leva a uma negação e que pode criar uma vinculação muito forte com uma dor e com um sofrimento, não permitindo que uma pessoa que tenha uma boa vida financeira, uma boa prestação de serviço, possa usufruir de algo que é básico, que é um direito de todos nós, que é estar em paz. Alaciar, que é outra palavra, é ociosidade, preguiça, falta de energia.
e também pode ser vista como uma sonolência. Mas não é uma sonolência assim, a pessoa está lá no trabalho, sabe, eu tô sempre com sono. Não é esse tipo de sonolência. Pode ser, mas é uma sonolência para a própria vida. Como nesse caso, desse exemplo que foi citado. A pessoa está dormindo para os seus próprios problemas. E a pessoa não está vendo com aquela ideia de sempre tem tempo para resolver. Sempre tem tempo para fazer, mas não é sempre tem tempo. Pessoa com 70, 80 anos já não tem mais energia, vontade, motivação para rever problemas emocionais. A pessoa já não vai querer entrar nisso, porque se não foi resolvido, vai ter um atrito. Se essa pessoa não se resolveu ainda, no momento de lidar com uma situação, como esse exemplo que eu dei, essa pessoa vai ter que revisar o passado. Essa pessoa vai ter que revisar o que aconteceu em determinado momento que atritou a situação. E quando a gente fala revisar, a gente não fala em ruminar. Ficar o tempo todo na cabeça, olha, eu realmente fui uma pessoa muito ruim aqui, eu fiz isso, eu fiz aquele outro, eu sou péssimo. Não. É reconhecer, olha, eu trabalhei demais e fui negligente com os meus filhos, fiz escolhas completamente egoístas, das quais me causam uma dor muito grande. Talvez o caminho seja pedir perdão, olha, eu fui criado assim, isso me gera uma grande dor, um sentimento de culpa, porque eu amo os meus filhos e tudo, gostaria de ter uma proximidade. Largo a peteca para o outro. Largo a peteca porque eu explano aquilo que eu estou sentindo. Eu me exponho como ser humano, eu exponho a minha vulnerabilidade. Agora, no momento que eu exponho, eu largo o controle da situação e largo a peteca para escutar o outro. Para que o outro, que pode ser o marido, a esposa, o filho, a filha, o chefe, o subordinado, possa expressar o que ele sente, as suas emoções. E assim, quando os dois, entre aspas, estão de alma lavada, as pessoas podem se conectar sem esses traumas emocionais. E muitas vezes o final é um final positivo, porque as pessoas não querem causar dor uma nas outras. E assim como o pai, nesse exemplo, não quer viver com desamor com o filho a mesma coisa. Só que se não tem essa conversa, a dor leva o quê? A causar dor no outro. É uma pessoa que está em dor que vai causar dor no outro. Uma pessoa que está em paz não tem interesse de ficar competindo com a esposa, com o marido. Não tem. Agora, uma pessoa que está perturbada vai competir com os filhos. Vai competir com a esposa, vai competir com o marido. Agora, uma pessoa que está em paz é capaz de se desculpar, é capaz de expressar os seus sentimentos e de escutar sem condenação o que a outra pessoa está sentindo. E isso é um trabalho terapêutico. E alaciar essa sonolência, se ela durar muito tempo, pode ser que não tenha mais tempo para reverter a situação. Algumas pessoas vão fazer essa reflexão quando elas envelheceram, se aposentaram, dedicaram uma vida inteira somente para si e elas estão sozinhas, julgando e questionando porque nenhum filho, porque nenhum amigo quer estar próximo. Essa pessoa só olhou para o seu próprio nariz. Só que agora é o final da vida. E agora essa pessoa quer que os outros tenham compaixão, quer que os outros tenham paciência, quer que os outros tenham essa conexão amorosa que nunca foi feita.
E não é com 80 anos, com 70 anos que será feita. Pode ser feita, mas nem sempre é. E aí a pessoa faz uma grande casa, só que os filhos querem se distanciar. E aí essa grande casa não tem uma serventia, porque a grande casa ela se torna um símbolo da solidão, porque não tem mais filho nenhum ali, não tem amigo nenhum ali para desfrutar, porque a vida inteira dessa pessoa foi olhar para o seu próprio nariz, por fazer aquilo que somente é bom para ela mesma. E a tradição vai enfatizar muito que uma vida de Dharma é uma vida de contribuição. Não é uma vida de se abandonar e fazer só para o outro, mas é uma vida de contribuir ativamente com as suas capacidades. Uma aula de Vedanta, por exemplo, é uma contribuição. Mesmo que poucas pessoas escutem, mas é uma contribuição. E aí me faz lembrar do meu professor. Quando eu comecei, eu queria mudar o mundo, porque o yoga ele me fez tão bem, mas tão bem, que eu queria mudar o mundo. E eu fiquei muito frustrado quando eu falava, olha, existe um caminho contrário a viver com medo, contrário a viver com ansiedade, contrário a viver com esses jogos de poder, com esses jogos de competitividade. Existe um caminho e ninguém escuta. Pouquíssimas pessoas escutam isso. E as palavras do meu professor, René Zonato é o nome dele. Se tu conseguir ajudar uma pessoa a mudar, a gente pode dizer que cumpriu um grande papel. Uma pessoa que mudou a sua vida devido a uma influência positiva com você. Porque a gente não muda o outro. A gente é uma inspiração para o outro. A gente não muda o outro. A gente é uma inspiração por outro. Por isso que fazer o nosso papel ele é tão positivo. Por isso que adquirir uma tranquilidade é tão positiva, porque isso inspira a outra pessoa. Eu também quero isso. E lá atrás foi o meu desejo. Parece que eu estou me vendo com... eu não sou muito bom de datas, tá? Então, se em algum momento eu citar 2 anos à frente, 2 anos atrás, eu não sou muito bom de datas, não tenho essa memória com datas específicas, mas provavelmente 20, 21, 19, 23 anos, foi nesse tempo. Eu estava vendo lá, olhando para o meu professor e pensando, nossa, o meu professor, ele se relaciona com pessoas que não estão reclamando da vida. Esse foi um questionamento que eu fiz e eu achei tão interessante. Porque no meu ambiente de trabalho era só gente reclamando. Reclamando. E ganhavam bem. Não eram pessoas que não tinham uma estrutura de vida. Tinham sim uma estrutura de vida. Moravam em lugares privilegiados de Porto Alegre. Tinham o carro, tinham muitas coisas para viver bem. Só que a energia, a mentalidade, era uma mentalidade de reclamação. Era uma mentalidade que hoje eu vejo miserável. E miserável não compare como um mendigo. Tem pessoas que têm dinheiro que são miseráveis. Teve um aluno, um estudante, né? Que uma pessoa bacana, assim. E eu lembro que, enfim, tinha grandes posses, grandes propriedades. E essa pessoa, para dar exemplo para a família, mas era uma pessoa que não precisava, vivia como um miserável. Queria cortar o yoga que fazia bem, andava com um carro muito velho, e ficava mendigando em coisas como comida e coisas que essa pessoa não precisava. Até no ar-condicionado, porque quando brigava com a esposa, a forma de penalizar a esposa era o quê? Cortar o ar-condicionado. Então dormia no calor para não ligar o ar-condicionado. Então isso é um pensamento miserável, mesmo
que nem nesse caso de uma pessoa que tem uma excelente condição financeira. E as pessoas nutrem essa miséria. E aí me faz lembrar que foi uma das primeiras coisas que eu pensei. Eu achei tão interessante as pessoas falarem com essa pessoa sem reclamar da vida. E uma outra coisa que eu achei interessante é que o meu professor, ele tinha a pele bronzeada. E eu, na época, trabalhando, eu vim de uma indústria, né? Depois trabalhei em outras coisas. A pele branca que é um papel. Não pegava sol, não se divertia, não tinha lazer, não tinha uma associação com um esporte. E eu perguntei para ele, eu disse, o que tu faz ao longo da semana? Porque como pode isso, né? E ali eu enxerguei numa pessoa que a pessoa fazia escolhas que eram boas para ela. E a história é uma história longa e que me trouxe até aqui. Mas são pequenos detalhes que a gente olha e elimina essa sonolência e começa a fazer escolhas. Não só num caminho fácil, mas sim no caminho que vai fazer sentido para nós. E se faz sentido para você caminhar 2 ou 3 vezes, parar um tempo para estar com a tua família e fazer algo para quebrar a rotina numa quarta-feira, por que não? Por que não? Porque não existe um jeito certo de viver. Existe o jeito que faz sentido para você viver. Mas essa sonolência, ela nos impede que a gente enxergue esses detalhes, que a gente enxergue essas misérias. E não enxergando a miséria, a gente aceita essa miséria. Só que pode chegar um tempo que a gente não tem mais energia para lidar com um processo emocional, para mudar certas coisas, porque a verdade é, o nosso tempo está passando. O nosso tempo está passando. E se a gente não viver aquilo que faz sentido para nós, pode ser que a gente chegue no final da vida e se arrependa ou sofra por não ter vivido aquilo que faz sentido. Então não é para amanhã, é para agora. O viver aquilo que faz sentido. A vir a ti, e já vai terminar, vir a ti é sem moderação. E a métrica da moderação é o quê? É você fazer algo que você pode manter por um longo período de tempo. Moderação não é fazer menos do que você pode, mas é ter a visão que você vai colocar uma intensidade na qual você pode manter por um longo período de tempo. Você vai se afastar dos excessos, porque os excessos não trazem equilíbrio. Os excessos vão trazer dor e sofrimento em algum ponto. Um exemplo, Swami Vishnu Devananda, que é um dos swamis também da nossa linhagem, né? Ele foi iniciado aqui, eu vou para o lado, ó. Aqui está o Swami Shivananda, pequenininho aqui no quadro. Swami Vishnu Devananda, ele foi um aluno do Swami Shivananda. Swami Vishnu Devananda iniciou uma professora, uma mestra chamada Kanti Devi, e essa Kanti Devi me deu a minha iniciação. Então a nossa linhagem, ela é uma linhagem muito próxima do Swami Shivananda, Swami Vishnu Devananda, a Kanti Devi, que até eu vou em algum momento colocar o quadro aqui atrás, e a Kanti Devi me deu a minha iniciação e vocês estão recebendo esse ensinamento nessa linhagem. Então, Swami Vishnu Devananda foi para uma cabana. E eu não sei bem se foi na Índia ou se foi no Canadá. Eu acho que foi na Índia. E o Swami Shivananda
diz, né, a lenda, que ele foi lá para fazer 12 horas de pranayama todo dia. Todo dia 12 horas. Tá? Então tem pessoas que reclamam de fazer 10 minutos, 15 minutos de pranayama. Ele foi fazer 12 horas de pranayama numa disciplina intensa. E alguns meses depois, Swami Shivananda mandou buscar ele de volta. E o que se relata é que ele não conseguiria manter essa prática tão intensa por um longo período de tempo, que é, nesse caso, fazer 12 horas de pranayama. Então a gente precisa fazer o questionamento de o porquê que essa pessoa está buscando fazer algo com esse nível de intensidade. Então, esse avirati, esse sem moderação, é se afastar dos excessos. E a métrica para a gente ter a moderação é eu conseguir fazer a prática por um longo período de tempo. Porque tudo aquilo que a gente vai se aprofundar demanda um tempo, demanda uma exposição. Certa vez uma pessoa me mandou mensagem: olha, eu estou viajando e eu vou passar um final de semana em Porto Alegre. E eu gostaria de aprender Vedanta. A gente pode fazer uma essência, um resumão do Vedanta. A gente pode pegar todos esses sutras do capítulo 1 e resumir uma aula. Mas você não vai assimilar tudo isso em uma única aula. Leva um tempo, tem um tempo de exposição, uma métrica de repetição de certos conceitos para que você possa entender. E é essa prática, essa escuta feita por um longo período de tempo que vai te dar a base firme, que vai te dar a firmeza. E aí você pode escolher a sua exposição. Se você vai fazer 1 ou 2 aulas por semana, ou talvez até mais, ou se você vai manter só uma aula por semana. Depende do seu interesse, depende da sua motivação, depende da tua estrutura de vida. E até a nossa ideia como instituto, minha ideia como professor, é possibilitar para vocês, alunos, cada vez mais, para quem quer manter esse mergulho, até mais de um texto. Porque hoje, com o auxílio da internet, esse Yoga Sutras ele vai ficar todo gravado. E dará a possibilidade de vocês escutarem e fazerem até mais de uma aula para quem tem esse interesse. Nesse estágio, a gente está disponibilizando já o texto no original, com a tradução literal, palavra por palavra, do texto. Então vocês já podem começar a se programar, a estar com o texto à mãos, para quem está fazendo esse estudo no tempo real, né, que é em 2024, a gente está construindo isso. Então não vale muito a pena você imprimir, porque a gente está atualizando toda semana. Só que, mais para frente, a gente vai fazer os textos e vocês vão ter acesso ao original. E podem estar olhando ali o palavra por palavra, podem ter o texto para vocês, porque isso é dado para vocês por esse processo de estudo. E vocês podem, com o tempo, ter a interpretação do texto. Só que não se compara a fazer essa conexão com o professor, que a gente faz os comentários. Porque os comentários, eles não estão ali. Avançando, Bhranti Darshana é a visão errada. E a visão errada é a ignorância. É talvez um dos maiores causadores de conflito. Se a gente pegar a questão política do nosso país, a gente vai ver que a base política é o medo. Não é uma sabedoria, uma construção social de um direcionamento
social, né, das pessoas com base em uma sabedoria. Ambos os lados, eu não vou entrar em política, eu não tenho partido político, ambos os lados têm uma raiz com base no medo. O medo de que se o partido A tomar o poder, vai transformar o país em algo que gera medo no partido B. E o partido A tem medo que se o partido B assumir o poder, certas coisas vão se instaurar. Então, a base dos dois partidos não é sabedoria e conhecimento, é medo. Aí você pode falar o que você quiser e eu não vou debater política porque é algo que está gerando muito conflito e sinto que não é o meu papel falar sobre esses temas nesse momento. Agora, se você fizer uma reflexão, você vai ver que a base é o medo. Não é a sabedoria, não é o conhecimento. Por isso que o resultado ele não é um resultado que é bom socialmente. Tem coisas boas, mas a gente sabe que poderia ser muito melhor. Um político não deveria entrar na política para se resolver financeiramente. Um político deveria estar bem resolvido financeiramente para estar na política para se doar. Porque esse é o papel do político. É fazer uma doação para essa condução social. Porque a gente não vai conseguir viver em bolhas. A gente não consegue. Se explodir a violência vai pegar e assolar a sociedade como um todo. É claro que em algumas bolhas leva mais tempo para chegar, mas vai chegar uma hora ou outra. Só que a visão errada, ela tem uma pegadinha. E qual que é a pegadinha? A pessoa não sabe que tem a visão errada. Então a pessoa vai se abraçar em certos conceitos com unhas e dentes, sem a capacidade de fazer uma reflexão sobre isso. E por isso que as pessoas não mudam as suas visões. As pessoas nascem, recebem uma visão dos pais, constroem uma visão no seu período educacional e ficam presos a essa visão, rígidos a essa visão e acabam não mudando. Por exemplo, uma família que não tem abertura para a espiritualidade vai levar tendencialmente os filhos a achar que a espiritualidade é bobagem. Só que a proposta de Vedanta é lidar com a experiência de sofrimento. E se uma pessoa está sofrendo e sofre, Vedanta é um bom negócio ou não é um bom negócio? Vedanta é um bom negócio. Mas a visão da pessoa é o quê? Bobagem. Isso é besteira. Não serve para nada. A meditação. Meditação é perda de tempo. Já ouvi isso da boca de pessoas falando. Aí a pessoa está com 60 anos, ansiosa, sempre inquieta, em conflito com ela mesma. A meditação é um ótimo negócio, porque em 20 minutos, praticando com uma regularidade, é capaz de mudar hábitos e comportamentos de uma vida. Não em 20 minutos, unicamente em um dia, mas por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos, por 10 anos. Tem o poder de mudar. Só que a visão errada da pessoa é o quê? Bobagem. A visão de que o seu grupo espiritual é superior que o outro leva a uma guerra sem precedentes, no qual se permite aniquilar o outro grupo com a ideia que se o outro grupo não existir, esse grupo estará melhor. Começa com uma ideia, começa com uma visão que, entre aspas, em nome de Deus, se pode matar uma criança, que em nome de Deus se pode destruir. Isso tem como base uma visão errada. Um ladrão tem como base uma visão errada. Com base na sua necessidade, ele rouba. É a visão errada. E muitas coisas
as pessoas sabem que estão erradas, mas não querem olhar para um determinado ponto. Só que em muitas questões as pessoas não veem. E aí tem uma frase que eu não lembro se é do Platão ou do Sócrates. Eu acho que é do Platão. É muito fácil olhar o cisco no olho do outro, mas é muito difícil olhar, enxergar a bigorna que essa pessoa tem no próprio olho. Porque um cisco é um fiapo, é um fiapinho. E a bigorna é algo bem grande. Ou seja, a pessoa olha os erros do outro, mas não enxerga os seus próprios erros. A pessoa não consegue refletir sobre isso. Olha o cisco no olho do outro e não olha a bigorna que tapa a sua própria visão. E Bhranti Darshana é o motivo de guerras religiosas, é o motivo das guerras que surgiram, tem como base uma confusão, um engano, uma ideia equivocada e que ela se perpetua e aí vai causar grandes conflitos. Então todos esses pequenos princípios, pequenas palavras, Bhranti Darshana, a gente poderia explorar um universo de consequências com pequenas palavras. E essa é o poder da gente sentar para escutar o ensinamento de Vedanta e olhar para esses obstáculos que são previsíveis, porque a gente não tem o conhecimento de tudo, e a gente está buscando uma nova forma de lidar com isso. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Om Tat Sat. Namastê, forte abraço.